Eu sou Paula Medeiros e começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. O presidente da Câmara e deputados da Comissão Especial, que trata da reforma da Previdência, querem votar o texto ainda no primeiro semestre. A oposição insiste em mais tempo para debater a proposta. Já a medida provisória que trata de fraudes no INSS pode ser votada na próxima quarta-feira. Deputados criticam uma decisão do governo federal que bloqueia 30% da verba de todas as instituições de ensino federais para o segundo semestre. O ministro da Educação diz que o corte foi por causa do contingenciamento no orçamento da pasta. E você vai ver também. Tensão na Venezuela aumenta e com ela o fluxo de venezuelanos que buscam refúgio em Pacaraima, na divisa do Brasil com o país vizinho. Uma comissão externa da Câmara esteve na fronteira para avaliar os impactos causados pela migração nos serviços públicos e na economia de Roraima. Na CPI de Brumadinho, deputados decidem trabalhar em conjunto com outras CPIs para melhorar o andamento das investigações sobre a tragédia. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei aprovada no Congresso que cria a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. Na contramão da tendência mundial, o número de casos vem crescendo no Brasil, principalmente entre os jovens. O presidente Rodrigo Maia e integrantes da comissão especial que vai debater a reforma da Previdência na Câmara se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar da reforma. Rodrigo Maia reforçou que a integração entre o Executivo e o Legislativo é a chave para a aprovação da nova Previdência e que é possível concluir a votação ainda no primeiro semestre deste ano. O governo quer evitar mudanças que enfraqueçam o texto original. E a oposição quer mais tempo para debater a proposta. A proposta é votar a reforma ainda no primeiro semestre. O relator corre contra o tempo. Estamos discutindo a Previdência porque temos um problema fiscal grave e aproveitar para corrigir as injustiças desse processo, mas isso leva um tempo. Nós estamos começando a trabalhar em cima do relatório. Construir um relatório é parte do processo de formar uma maioria em plenário. Para quem é contra a reforma, a votação poderia ficar lá para o segundo semestre. Se a votação for feita em junho, em julho, em agosto, não há nenhum impacto fiscal, porque o ano está em curso. Então, eu espero que o presidente consiga convencer os partidos da base do governo e que nós possamos fazer um debate com a qualificação que um processo que impacta na vida de tantas pessoas merece ser feito. Na Câmara, o meu trabalho é que a gente consiga terminar essa matéria no primeiro semestre. É o meu trabalho. Se a gente vai conseguir ou não depende só da nossa vontade. O gabinete da líder do governo no Congresso vai abrigar também um gabinete de inteligência das mudanças na aposentadoria. Técnicos do Ministério da Economia vão ficar à disposição dos deputados. Eles vão fornecer dados sobre a proposta do governo. O que nós queremos é dar toda a segurança para esse parlamentar poder explicar para o seu eleitor por que a nova Previdência é tão importante e por que ele trabalha pela nova Previdência. Também vai ter produção de conteúdo para que os parlamentares possam ter conteúdos para colocar em suas redes. Vai ser de fato aí um gabinete, um tira-dúvidas 24 horas por dia, para que os parlamentares tenham esse suporte à disposição. Outra frente é nos meios de comunicação. Hoje não se discute mais se vai se aprovar ou não, é o tamanho da Previdência que será aprovada. E quanto maior o impacto fiscal, maior a capacidade do governo terá de atender às demandas legítimas da maioria da população brasileira. Sobrou ainda uma terceira frente, a política. Os líderes já se manifestaram por uma mexida nesses dois pontos. Então, como aqui tudo é no diálogo, a gente sabe que pode haver mexida no BPC e no rural. Agora, deu, né? Deu. BPC e rural deu. Porque se a gente começa a abrir concessão, em vários pontos, a gente faz uma reforma muito mais magra do que a gente precisa. O presidente da comissão especial aqui na Câmara acha que o governo vai precisar dialogar. O governo não tem voto para impor nada. Na comissão especial mesmo, o governo só tem 7 dos 49 votos. Portanto, o governo precisa estar aberto para o diálogo e atitudes que simbolizam imposição do governo à Câmara só irão atrapalhar a tramitação do projeto na comissão especial e a garantia de construção da maioria no plenário.
Como a gente viu aí na fala da líder do governo, deve sair da reforma da Previdência a mudança no benefício de prestação continuada para idosos e para pessoas com deficiência. A Comissão da Câmara de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência debateu quais seriam os impactos nos direitos dessa parcela da população, que chega a 4,5 milhões de brasileiros. Há 15 anos, Ana Paula sofreu um acidente quando dava aula de educação física e ficou paraplégica. Agora, ela está preocupada com as alterações nos benefícios das pessoas com deficiência propostas na reforma da Previdência em tramitação na Câmara. São tantas as questões que a gente realmente fica com a angústia em relação ao nosso futuro. Então, está tirando o sono essa PEC mesmo, e não é só minha, não é só de poucos, é de alguns milhões de pessoas. O benefício de prestação continuada, o BPC, é o maior programa assistencial do país. Paga um salário mínimo por mês a 2 grupos, pessoas com deficiência e pessoas com mais de 65 anos que comprovem não ter meios de garantir a própria subsistência. Atualmente, o critério que define essa condição é a renda. Cada integrante da família não pode receber acima de 1/4 do salário mínimo. A chamada PEC 06 vai incluir mais um item, o patrimônio familiar, que não pode ser superior a R$ 98 mil. Nós temos vários pontos, que o BPC não mude suas regras e que a aposentadoria especial ela continue com a regra como está. Pela regra atual é assim, os idosos muito pobres recebem um salário mínimo a partir dos 65 anos de idade através do benefício de prestação continuada. A PEC da Previdência determina a antecipação do benefício, que começaria a ser pago a partir dos 60 anos, mas o valor seria reduzido para R$ 400. O salário mínimo viria a partir dos 70 anos. E a idade vai aumentando quando a expectativa de vida subir. São requisitos que vieram dificultar ainda mais o acesso a um benefício assistencial. Essas pessoas vão estar à margem de uma vida minimamente digna. Sair do salário mínimo, que já é difícil, a manutenção, o sustento, imagine para a metade do salário mínimo, para R$ 400. Números do IBGE indicam que 22% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. Como está, com todos os recortes novos trazidos, essa pessoa certamente não terá dignidade para viver uma velhice tranquila. Para capitalizar a Previdência, o governo conta com uma medida provisória que pretende combater fraudes no INSS. De acordo com o Instituto, 1 em cada 10 benefícios pagos pela Previdência no Brasil tem problemas. Essa MP está sendo discutida por deputados e senadores numa comissão mista que pretende votar o relatório já na próxima semana. A medida provisória 871 foi publicada em janeiro. Criou programas para rever os benefícios por incapacidade pagos pelo INSS e para analisar benefícios com indícios de irregularidade. Também institui um bônus para peritos que avaliam a incapacidade. O texto recebeu 578 emendas. Na comissão de deputados e senadores que analisam a MP, ficaram de um lado do debate os que defendem a medida provisória. Ela vem trazer regras mais objetivas de análise pelos servidores do INSS. E com isso reduz a subjetividade e reduz, em consequência, concessões de benefícios irregulares. Precisa haver um cruzamento de dados. O INSS não pode trabalhar simplesmente com uma pessoa que chega lá e apresenta um documento e pede um benefício. Isso, na verdade, se a gente investisse em recursos humanos e em tecnologia, nós minimizaríamos em muito as fraudes e traria benefício ao cidadão, aquele que necessita. De outro lado, ficaram aqueles que enfatizam que as fraudes são exceção e criticam as novas regras. A função de legislar é do legislativo, nossa aqui dos deputados. Então essa alteração deve ser feita aqui, não por uma MP. Faz o pente fino para a MP.
para caçar esse benefício, mas não alterar essas regras, como falei, de carência, de segurado especial, de trabalhadora rural, de salário maternidade e assim por diante. Ela trouxe critérios de inconstitucionalidade que vão aumentar muito a judicialização, como já aconteceu. A MP 739, que foi convertida na Lei 13457, o pente fino, ela trouxe uma enorme judicialização na Justiça Federal a ponto de não ter recursos para o pagamento das perícias médicas judiciais. As pessoas perdem o seu benefício e não podem fazer a perícia na Justiça porque não tem recurso para pagar. O relatório sobre a medida provisória vai ser apresentado dia 7 de maio. A gente está conversando com todas as organizações, as entidades que trabalham na linha de frente com isso, também com o INSS, com os técnicos, ouvindo eles, para formar uma consciência, para apresentar um relatório com muita convicção, com equilíbrio e que consiga responder ao objetivo da medida provisória e da sociedade brasileira. O presidente da comissão mista marcou a votação do relatório para quarta-feira, 8 de maio. O Congresso Nacional recebeu uma medida provisória que estabelece normas para garantir a livre iniciativa de negócios no país. O foco dessa MP do governo é diminuir a burocracia e a presença do Estado no setor privado. A medida foi batizada pelo governo como MP da Liberdade Econômica e foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto. A intenção do governo é simplificar o registro e a legalização de pequenas empresas e negócios no Brasil, como forma de estímulo ao empreendedorismo. De acordo com o texto da medida provisória, atividades econômicas destinadas ao sustento próprio ou da família não vão precisar mais de licenças ou alvarás de funcionamento, desde que não ofereçam risco sanitário, ambiental ou de segurança. Estão nessa categoria de negócio sapateiros e costureiras, por exemplo. Também serão beneficiadas com a MP as startups, empresas jovens que buscam inovação em modelos de negócio, serviços ou produtos. A medida também estabelece que é dever da administração pública não abusar do poder regulatório para evitar qualquer tipo de burocracia. A MP será analisada inicialmente no Congresso por uma comissão mista, composta por deputados e senadores. O parecer segue para a análise dos plenários da Câmara e do Senado. Na semana que passou, o Ministério da Educação determinou o bloqueio de 30% na verba de todas as instituições federais de ensino. Segundo o MEC, o corte foi uma medida preventiva por causa do contingenciamento no orçamento da pasta. A decisão do governo repercutiu aqui na Câmara, como mostra a repórter Cláudia Lemos. A polêmica sobre o bloqueio no orçamento de universidades federais começou com uma entrevista do ministro da Educação. Abraham Weintraub diz que cortaria recursos para universidades federais que não tivessem o desempenho acadêmico esperado e que estivessem promovendo balbúrdia. Inicialmente, o bloqueio de 30% atingiu a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Brasília. As universidades contestaram os critérios. As três estão entre as instituições com maior produção científica no país. A UF destacou que tem nota 5, a mais alta do MEC para os cursos de graduação. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados apresentou projeto de decreto legislativo para suspender o corte e pediu à Procuradoria-Geral da República para investigar se a decisão do governo feria a autonomia das universidades e os percentuais constitucionais para financiamento da educação. Em nota, o Ministério da Educação informou que o bloqueio de 30% nos repasses será para todas as universidades e institutos federais. No total, 2,4 bilhões de reais. O motivo é o contingenciamento de 5,8 bilhões de reais no orçamento da pasta. O MEC disse também que estuda aplicar outros critérios, como o desempenho acadêmico e o impacto dos cursos oferecidos no mercado de trabalho. O ministro publicou vídeo em rede social defendendo priorizar gastos com a educação infantil. Deputados de governo e oposição divergem sobre o impacto do bloqueio. Um Estado que já não investia muito, agora ele corta 30%, portanto vai cortar 30% da ciência, 30% da tecnologia,
30% dos hospitais escolas, das universidades. Isso não é o assunto mais importante do momento. Acho que o momento nós temos que prestar atenção à educação de base e corrigindo os erros que a gente tem visto na educação de base, que é também das piores no mundo. Nós poderemos futuramente ter universidades que sirvam para o propósito para o qual elas foram criadas. A Comissão de Educação da Câmara anunciou que vai questionar o ministro sobre os cortes. O governo, quando ele não pode fazer tudo, ele tem que priorizar. E a educação, se ela não for uma prioridade desse governo, eu tenho certeza que ele não vai conseguir cumprir tudo aquilo que foi apresentado durante o período eleitoral. Em vez de manter um escritório político com despesas fixas nos estados, os deputados federais já podem usar a cota parlamentar para alugar espaços compartilhados de trabalho. A contratação dos chamados coworking foram autorizados pela mesa diretora da Câmara. A ideia do coworking surgiu junto com os novos parlamentares que foram eleitos para esta legislatura. É uma taxa só, tudo incluso, fica mais barato, muito mais barato. A cota parlamentar pode ser usada para gastos vinculados ao exercício do mandato, como passagens aéreas, telefonia, divulgação da atividade parlamentar e manutenção de escritório de apoio no estado de origem. O deputado recebe o dinheiro todos os meses mediante reembolso e o valor varia conforme o estado que o deputado representa. A primeira secretária da Câmara destaca que o coworking é o ponto de partida para outras inovações que vão ser implementadas na Câmara. O coworking foi o primeiro, volto a dizer, o primeiro passo nas diversas ferramentas que a gente pretende implementar neste biênio numa determinação de economicidade, efetividade e principalmente a eficácia do resultado que a gente quer, gerando o quê? Maior aproximação com a população com o menor custo possível. E você vai ver daqui a pouco na revista da Câmara. Presidente Jair Bolsonaro sanciona lei aprovada no Congresso Nacional que cria a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. O número de casos vem crescendo no Brasil, principalmente entre os jovens. Na CPI de Brumadinho, deputados decidem trabalhar em conjunto com outras CPIs para melhorar o andamento das investigações sobre a tragédia. É só um instante. A comissão externa da Câmara, que acompanha a crise na fronteira do Brasil com a Venezuela, esteve na cidade de Pacaraima, em Roraima. O fluxo de imigrantes na região voltou a crescer desde que a tensão no país vizinho aumentou na última terça-feira. Um grupo de deputados brasileiros está na fronteira da Venezuela em meio a uma crise entre o atual governo de Nicolás Maduro e a oposição, liderada por Juan Guaidó. Nesta terça-feira, houve conflitos entre manifestantes da oposição e forças militares do governo em várias cidades do país. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Eduardo Bolsonaro, está no estado de Roraima junto com parlamentares da Comissão Externa, criada para acompanhar a crise de refugiados entre os dois países. A comissão foi instalada na Câmara depois que diversos cidadãos venezuelanos atravessaram a fronteira e se refugiaram no Brasil, na cidade de Pacaraima. Os deputados visitaram um centro de refugiados, hospitais e abrigos para avaliar os impactos da migração dos venezuelanos na vida dos brasileiros da região. Para a comissão externa, o problema dos refugiados só vai ser resolvido após a resolução da crise política da Venezuela entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição de Juan Guaidó. A gente acredita espera que a Venezuela esteja vivendo agora um novo momento, que de fato ocorra essa transição da maneira mais democrática possível. O presidente da Câmara também se manifestou sobre a crise na Venezuela. Rodrigo Maia disse esperar uma solução democrática para que a crise humanitária no país vizinho não se agrave ainda mais.
Na CPI de Brumadinho, os deputados decidiram trabalhar em conjunto com as CPIs da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a do Senado Federal para melhorar o andamento das investigações sobre a tragédia. Os deputados da CPI de Brumadinho estão convencidos de que o rompimento da barragem é um crime e não uma obra do acaso. Nos próximos 120 dias, os parlamentares querem trabalhar em conjunto com as outras CPIs sobre o assunto que estão em funcionamento no país. Tem muito documento que pode ser compartilhado para a gente não fazer nenhum trabalho concorrente, fazer um trabalho diferente daquele que foi feito pelas outras duas CPIs, da Assembleia e do Senado Federal. O deputado André Janones, que é um dos subrelatores, quer estreitar o contato com a população atingida. Estou constantemente em Brumadinho, devo voltar lá para que a gente possa realmente fazer um trabalho investigativo que aponte os culpados, puna os culpados, para assim a gente impedir novas tragédias como a de Brumadinho e de Mariana. O relator da CPI é o deputado Rogério Correia. Ele quer impedir que o desastre de Brumadinho tenha um fim igual ao de Mariana, sem punição para os responsáveis. Nós vamos estar atentos para acumular provas e fazer com que a justiça de fato seja feita e as pessoas responsáveis punidas. Na contramão de uma tendência mundial, o número de suicídios vem crescendo nos últimos anos no Brasil, principalmente entre os jovens. Para enfrentar o problema, foi aprovada no Congresso Nacional e o presidente da República sancionou uma lei que cria a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. A repórter Mariana Monteiro mostra que a nova lei pode ajudar as pessoas a darem mais atenção a essa tragédia silenciosa. A taxa de suicídios vem diminuindo no mundo. O Brasil está na contramão desta tendência. Aqui o número tem crescido. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o suicídio já é a quarta maior causa de mortes entre pessoas de 15 a 29 anos no Brasil. Recentemente, na Universidade de Brasília, uma série de casos aconteceu entre alunos. Uma nova lei aprovada pelo Congresso visa dar respostas ao problema e um de seus possíveis sinais. Ela cria a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Os estabelecimentos de ensino terão um papel fundamental na hora de colocar essa lei em prática. Caberá a eles informar seus profissionais o que fazer quando encontrarem alunos que pareçam estar em sofrimento psicológico. A lei também prevê a criação de um serviço telefônico para o atendimento gratuito e sigiloso das pessoas que estão passando por sofrimento psíquico. E a obrigatoriedade de os serviços de saúde pública e privada informarem as autoridades das áreas de saúde e segurança sobre os casos suspeitos ou confirmados de automutilação. O autor do projeto, Osmar Terra, atual ministro da Cidadania, reforça a importância da notificação. Até para se poder mapear e localizar onde se tem que intervir com mais força, né, para poder resgatar esses jovens, não deixar que aconteça, que evolua para o suicídio, até para medir e fazer campanhas de esclarecimento da sociedade sobre isso. O texto aprovado foi um substitutivo apresentado pelo relator, deputado Eduardo Barbosa. Jovens que se cortam, que se agridem fisicamente e às vezes é tratado pela família como uma questão de jovem, de juventude, como uma questão menor. A psicóloga da UNB alerta que a automutilação não está ligada necessariamente ao suicídio. Na maioria das vezes, ela já serve como válvula de escape para o sofrimento psíquico da pessoa. A especialista concorda com a necessidade de se obter dados sobre esses casos, mas questiona a obrigatoriedade da notificação. Se eu sei que, ao falar sobre suicídio, eu vou ter isso notificado compulsoriamente, a depender da forma como essa notificação se dá, eu posso não passar mais a falar disso, não querer falar disso justamente para a pessoa que poderia me ajudar. Me parece que é muito mais uma questão de educação dos profissionais para que eles falem a respeito dos casos e possam notificar, do que ter regras muito fechadas e punitivas caso aquela notificação não seja feita de uma forma específica, dentro de um tempo específico. Ao sancionar a lei, o presidente da República vetou justamente o trecho que previa punições semelhantes às do Código Sanitário para quem não fizesse a notificação.
Na opinião do deputado Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, o efeito da nova lei será positivo. Tudo que a gente puder fazer para identificar precocemente, acho que tem um ganho importante em relação a isso, e o projeto contribui para que saúde e educação tenham um papel mais ativo nessa prevenção. Atualmente, se você ou alguém próximo a você está precisando de ajuda, pode ligar para o CVV, Centro de Valorização da Vida. O número é 188 e a ligação é gratuita, tanto do telefone fixo quanto do celular. O Brasil tem a maior comunidade espírita do mundo. Uma sessão solene na última terça-feira lembrou o Dia Nacional do Espiritismo no Brasil, comemorado em 18 de abril. A data foi instituída por lei e marca o dia em que Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, em Paris, em 1857. Esse fato é considerado o marco inicial do espiritismo. Os ensinamentos de Kardec atenderam à demanda de milhões de brasileiros que buscavam respostas para dúvidas espirituais. A doutrina espírita tem um norte, a caridade, e é baseada no tripé filosofia, ciência e religião. O Brasil tem 3,8 milhões de espíritas, o que significa que cada 3 seguidores da doutrina, um é brasileiro. O espiritismo como ciência que estuda a origem, a natureza e o destino das almas e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal, nos ensina uma fé raciocinada. Durante a sessão solene, o senador Eduardo Girão fez um forte relato sobre como conheceu o espiritismo. Girão afirmou que sua vida pode ser descrita em antes e depois de conhecer a doutrina de Kardec. O presentaço que eu recebi de Deus, sabe qual foi? A síndrome do pânico. O meu chão abriu. Processo depressivo, com medo da morte. Assisto uma peça de teatro. Olha a importância da arte. Uma peça de teatro sobre a vida de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Cada vez mais aquilo ia me trazendo alegria, me trazendo conforto, esperança, respostas. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Muito obrigado a todos. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau!